Louvado seja Deus. Pessoal da Igreja da Paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler a Bíblia no livro de Lucas. Louvado seja Deus. Tudo bem, meus irmãos? Glória a Deus. Louvado seja Deus. É bom estar na casa do Senhor. Lucas, capítulo de número 7. Vamos estar lendo do verso 1 ao versículo 17. Glória ao nome do Senhor. Livro de Lucas, capítulo de número 7, verso 1 ao verso 17. Diz assim: E depois de concluir todos esse discurso perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes os anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno que lhes conceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com ele, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isto nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado ficará são. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. Digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. E ouvindo Jesus maravilhou-se dele. Voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam o seu servo que estava enfermo são. Aleluia, Deus. E aconteceu pouco depois que ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava o defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão na cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam paravam. E disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto sentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia, e por toda a terra circunvizinha. Louvado seja Deus. Amém? Colocar aí, né? Poder se assentar, né? Exaltando ao Senhor em nome de Jesus. Nós estamos aqui diante, louvado seja Deus, de uma palavra poderosa, né? Do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele foi batizado, louvado seja o nome do Senhor, com 30 anos. E com 30 anos Jesus começou o seu ministério, louvado seja Deus. Mas a Bíblia relata que os feitos que Jesus fez foram tantos que não daria para colocar em livros, tantos, né, os feitos que Jesus fez. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui na Bíblia Sagrada que, né, Jesus, nesse capítulo, Jesus, louvado seja Deus, ele estava ali em um dos seus discursos, no verso 1. E quando Jesus terminou aquele discurso, a Bíblia diz que o centurião, ele ficou sabendo que Jesus estava em Cafarnaum. E naquele momento ele enviou alguns dos anciãos até Jesus, dizendo: Jesus, o meu servo está enfermo, e eu peço que você venha aqui para curá-lo. Mas a Bíblia diz que antes de Jesus chegar até a casa daquele centurião,
A Bíblia diz que o centurião virou ali os amigos para dizer para ele: olha, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas fale somente uma palavra e meu servo ele ficará curado. Louvado seja Deus, porque eu também sou homem de autoridade. Naquele momento aquele homem estava dizendo: olha, eu sou homem de autoridade, eu sei que quando alguém tem autoridade, ele manda, acontece. Eu sou homem de autoridade, quando eu mando alguém ir, ele vai, quando eu mando alguém voltar, ele vem. E eu sei que o Senhor é homem de autoridade, eu sei que se o Senhor falar pelo menos uma palavra, o meu servo, ele ficará curado. Aquele homem naquele momento, ele quis dizer o seguinte: Senhor, Tu és o Senhor, a Tua palavra ela tem poder, a Tua palavra tem autoridade. Se o Senhor disser qualquer coisa, isso vai acontecer. Foi isso que aquele centurião ali disse. Louvado seja Deus. E a Bíblia não fala que aquele homem era um seguidor de Jesus. A Bíblia não relata que aquele homem era um dos discípulos de Jesus, mas era um homem que ele cria, louvado seja Deus, no Deus Todo-Poderoso. E quando ele ouviu falar de Jesus, os feitos de Jesus, no seu coração ele pode dizer: aquele homem ele tem autoridade. Eu não sei quem é esse homem, mas ele tem autoridade. E quando ele fala, as coisas acontecem. E a Bíblia diz que quando Jesus estava se aproximando da casa dele, ele falou assim: Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Eu sou um homem pecador, eu sou um homem falho, e eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Por isso que eu não chamei para o Senhor entrar, mas diga somente uma palavra, e o meu servo, ele será curado. E a Bíblia diz que assim aconteceu. Quando eles voltaram para casa, o seu servo estava curado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é aqui onde nesta noite o Senhor colocou a palavra no meu coração para estar ministrando. A palavra que o Senhor colocou no meu coração foi sobre a viúva de Naim. E nós vemos que nesse texto, que Jesus ali, ele teve encontro com aquele centurião. A Bíblia diz que Jesus voltou para a sua casa. E a Bíblia diz que no dia seguinte, Jesus partiu de Cafarnaum até Naim. Irmão, a distância de Cafarnaum até Naim era de aproximadamente 50 quilômetros. O que levou Jesus a sair de Cafarnaum, da sua casa, para ir para Naim? Jesus não era uma pessoa que andava à toa. Jesus não era uma pessoa que não tinha o que fazer, não. Jesus não era uma pessoa que quando ele ia para um lugar, ele ia com propósito, ele sabia o que ele ia fazer. Porque Jesus, ele sabe todas as coisas. Às vezes nós estamos de folga em nossa casa, muitas vezes a gente podia usar aquele tempo para o Senhor, mas não. Nós queremos passear, nós queremos ir no shopping, nós queremos ali se cair um dinheirinho extra, nós queremos ali comprar alguma coisa, passear. Mas Jesus não. Jesus, como Deus, como servo de Deus, ali porque ele estava como homem, ele estava, a Bíblia diz que ele aprendeu, louvado seja Deus, a obediência era aquilo que ele padeceu. Jesus, a Bíblia diz que ele saiu de Cafarnaum e caminhou mais de 50 quilômetros para ir ter um encontro com essa mulher. Jesus, louvado seja Deus, ele já sabia que aquela mulher tinha perdido o seu filho. Um dia antes, Jesus já sabia que aquela mulher tinha perdido o seu filho. Mas a Bíblia diz que no outro dia, Jesus saiu de Cafarnaum e os seus discípulos foram com ele. E quando Jesus chegou em Cafarnaum, ou seja, chegou em Naim, uma grande multidão já estava seguindo a Jesus. Louvado seja Deus. Fora os discípulos, já havia uma grande multidão que estava seguindo a Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou em frente da porta da cidade, estava saindo de dentro da cidade um cortejo. Uma mulher viúva que estava indo enterrar o seu filho. Louvado seja Deus. Irmãos, eu não sei o que é a dor de perder uma esposa. E aqui não sei se a irmã Leila já perdeu o esposo. Ela sabe dizer muito melhor do que nós, do que é perder o esposo. Louvado seja Deus. Mas eu, no meu entendimento, eu particularmente dizendo que não é pior do que perder um filho. Porque você perder um esposo, por mais que ele seja, a sua carne, por mais que a minha esposa seja a minha carne, parece que não é o mesmo. A gente
Comparando, fazendo uma comparação, não é o mesmo que perder um filho. Louvado seja Deus. Aquela mulher, ela estava indo enterrar o seu filho. Ela já tinha passado pela dor de enterrar o seu esposo. Foi duro para ela. A Bíblia não fala que quando ela perdeu seu esposo, o seu filho era pequeno, o seu filho ainda era bebê, ou era mocinho, ou era já rapaz. A Bíblia não fala isso. Mas quando ela perdeu seu esposo, ela viu seu filho ainda a esperança daquele filho dar ainda descendência para ela. Verdade, Deus. Porque nos dias de Israel, quando alguém perdia o esposo, perdia o filho, a sua descendência ia morrer. A Bíblia diz que quando ali aqueles homens que atacaram aquele levita, que ali violentaram a sua, vamos dizer assim, a sua concubina, a Bíblia diz que houve a guerra ali entre o povo de Benjamim e Efraim. E a Bíblia diz que quase extinguiu a tribo, sobraram apenas 400 homens. E a Bíblia diz que naquele momento Deus falou assim: olha, para que esta tribo não se extingue, procure mulheres para eles. Porque, louvado seja Deus, uma família, vamos dizer assim, uma família Souza, só tinha a mulher, porque não tinha mais homem, não tinha mais filho. Mas aquela família ela não pode parar, ela tem que continuar. Nos tempos de Israel, a família ela tinha que continuar. E aquela mulher ela viu que ela perdeu seu esposo e agora ela tinha perdido seu filho, e ela viu toda a ruína vindo sobre a vida dela. Ou seja, ela viu que a partir daquele momento a sua família logo ia ser esquecida, porque ela não ia ter alguém para poder dar continuidade na sua posteridade, na sua família. Porque todo pai, toda mãe, ele quer ter filho, e ali ele quer ter neto, ele quer ter bisneto, ele quer que sua família cresça. Louvado seja Deus. Mas aquela mulher não. Quando ela viu seu filho ali morto, ela falou assim: pronto, acabou. Eu já sou mulher já viúva, já não tenho mais saúde para ter criança, para ter filho. E ela viu ali naquele momento que a sua família tinha se acabado. Mas foi que de repente Jesus saiu de Cafarnaum para ir até Naim. E de repente Jesus se depara com aquele cortejo. Uma multidão vinha alegre seguindo Jesus, porque Jesus operava milagres. Muitos estavam ali seguindo Jesus, porque uma hora ou outra Jesus ia fazer um milagre. Muitos estavam ali seguindo Jesus, porque era curioso. Muitos estavam seguindo ali Jesus, porque gostavam de ver o operar de Jesus. Outros gostavam de seguir Jesus por causa da autoridade, por causa da sabedoria que Jesus tinha. Sabe por que eu falo isso? Porque quando Jesus começou a dizer: louvado seja Deus, trilhar o pão da vida, naquele momento só ficaram os 12 com ele, todos os outros abandonaram Jesus. Mas não seguia Jesus porque queriam ir para o céu, seguia Jesus por curiosidade, porque era algo novo que estava acontecendo naqueles dias. Não acontecia aquilo antes. Pessoas sendo curadas, pessoa leprosa sendo curada, cego sendo curado. E de repente Jesus se depara com aquela multidão ali que estava saindo ali, seguindo aquela mulher, chorando juntamente com aquela mulher para enterrar o seu filho. E a primeira coisa que Jesus fez foi chegar para aquela mulher e falar assim: olha, não chores. Louvado seja Deus. Irmãos, uma mulher acabou de perder o seu filho, o seu único filho, e de repente alguém te fala assim: olha, não chores. Ou seja, Verdade. é meu direito chorar, é meu direito plantear o meu filho. Eu estou indo enterrar meu filho. Verdade. Mas Jesus falou assim: olha, não chores. E imediatamente Jesus foi lá e tocou no caixão. Louvado seja Deus. Muitos pregadores dizem que Jesus ele tocou diretamente no jovem e falou para o jovem: jovem, levanta-te. E naquele momento a Bíblia diz que aquele jovem se assentou. E a Bíblia diz que naquele momento, naquele mesmo momento, Jesus falou assim: olha, toma mulher o teu filho, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, muitas vezes nós olhamos Louvado seja Deus, Pai, para a nossa situação, não importa qual seja a situação, talvez seja um filho que esteja dando trabalho, um esposo, seja uma dificuldade interior que você tem, seja qual for a dificuldade, porque talvez a dificuldade que você tem, para mim ela não é uma dificuldade, talvez a dificuldade que eu tenha, ela não é uma dificuldade para você.
né? Porque cada um encara uma situação de uma forma. Talvez, né, a situação que muitas vezes me abala, você já foi experimentado nisso. Louvado seja Deus. Então nós encaramos cada um de uma forma, o outro de uma forma. Louvado seja Deus. E aquela mulher, ela tinha perdido o seu filho. Mas Jesus, ele estava contemplando aquela mulher. Aquela mulher não era uma serva do Senhor, mas Jesus, ele contemplava aquela mulher. Louvado seja Deus, aleluia. Eu creio que um dia antes Jesus já sabia. Olha, aquela mulher perdeu o seu filho. E eu vou visitar aquela mulher. Louvado seja Deus. Eu vou trazer novamente alegria para aquela mulher. Louvado seja Deus. E é isso que nós temos que confiar no Senhor, irmãos. Louvado Nós que servimos o Senhor, nós temos que confiar que o Senhor, mesmo que aos nossos olhos esteja longe, mas Ele está vindo em encontro da nossa vida para ir de encontro àquilo que muitas vezes está querendo nos abater. Porque o Senhor sabe, louvado seja o nome do Senhor, aonde é o nosso limite. Jesus sabe qual que é a nossa dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sempre Jesus, Ele vem. Jesus, Ele nunca deixa, aleluia, aquele que confia nele abandonado. Os discípulos estavam lá no barco. O vento levava aquele barco para um lado e para o outro. Por mais que eles fossem experientes, né, como pescador, né, como ali enfrentar muitas tempestades como pescador. Já tinham enfrentado muitas dificuldades ali no meio do mar. Mas aquela noite foi algo diferente. E naquela noite ali, louvado seja Deus, Jesus foi de encontro a eles. Jesus, Ele conhece a mim, conhece a você. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós temos que fazer é confiar no Senhor. Aleluia. Aleluia. O que nós temos que fazer é confiar no Senhor, que Ele vai vir, Ele vai vir de encontro. Louvado seja Deus. Aleluia. Os dias que nós estamos vivendo, muitas vezes nós nos deparamos com nós mesmos e falamos assim: Senhor, será que eu vou suportar? Será que eu vou suportar estar de pé, servindo ao Senhor? Mas o Senhor é aquele que a cada dia, irmãos, nos dá força, nos dá ânimo. Aí nós estamos ali andando dentro de casa, de repente, através de uma palavra, o Senhor ali nos alegra. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez ali muitas vezes a gente louvando ao Senhor, o Senhor visita nós ali, e ali louvado seja Deus, como se tivesse sido um culto. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele está distante, muitas vezes, ao nosso entender. Mas o Senhor está contemplando nós ali, ó. Aleluia, Deus. Jesus estava dentro do barco, os discípulos estavam ali, ó, tentando aliviar o peso do barco para tentar se salvar. Mas naquele momento ali, eles foram lá e clamaram ao Senhor, o Senhor levantou. E o Senhor foi lá e repreendeu o vento e repreendeu a tempestade. Aquela mulher, ela tinha pedido esperança naquele dia, mas quando Jesus apareceu naquela manhã, naquele dia, e deu vida ao seu filho novamente. Por quê? Porque o Senhor, Ele não abandona. Aquela mulher, ela pertencia a uma outra nação. Louvado seja Deus. Mas o Senhor, Ele não olha como o povo de Israel olha. O povo de Israel olhava para as outras nações como as pessoas, como se fossem umas pessoas sem esperança. Mas o Senhor sempre apontou seus olhos para pessoas que não eram de Israel. Louvado seja Deus. Aquela mulher samaritana estava lá à beira do poço. Jesus dispensou todos os seus discípulos porque Ele queria ter um encontro pessoal com ela. E naquele momento que Jesus teve um encontro pessoal com ela, aquela mulher, naquele dia, aquela mulher começou a crer no Senhor. Talvez você esteja esperando que Jesus use o profeta para ir até você, mas o Senhor também tem encontros pessoais conosco. Talvez muitas vezes o Senhor quer que nós, louvado seja Deus, vamos orar ao Senhor na madrugada. Vamos buscar o Senhor. E ali o Senhor vai nos renovar, o Senhor vai nos fortalecer. Aquela mulher teve, louvado seja Deus, ali a sua família restaurada. Né? Porque o Senhor estava de olho nela. Não pense que aquilo que você te preocupa, o Senhor esqueceu. Não, o Senhor contempla. Nós servimos um Senhor que Ele é um Deus de particularidade, irmãos. O Senhor, tudo que nós temos é do Senhor, como nós mesmos falamos, olha, tudo que eu tenho é do Senhor. Então por que nós vamos ficar temerosos? Glória a Deus. Irmãos, e perder algo
se tudo que nós temos é do Senhor? Jó, ele pôde dizer assim: olha, eu vim para o mundo nu, e nu voltarei para ele, né? Eu vim da terra nu, e nu voltarei para o pó. Eu vim sem nada, e sem nada voltarei. Porque ele sabia que tudo que ele tinha foi dado pelo Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Louvado seja Deus. Esta mulher, ela traz essa mensagem, ela traz algo muito forte para a nossa vida. Porque o nosso Deus é um Deus de vida. O nosso Deus, aleluia, não é um Deus de morte. A Bíblia diz que, aleluia, Deus é Deus de vida e não de morto. Aleluia, aquela mulher, ela teve o encontro com Jesus naquele dia. Jesus, ele trouxe novamente, aleluia, alegria para a sua casa. Aquela mulher que outrora era viúva, uma mulher que logo mais ela ia ser abandonada ali pelas pessoas, ela ia ser discriminada, até mesmo ali, rejeitada pela sociedade. Mas Jesus mudou isso na vida dela. Jesus mudou a nossa vida. Quem era nós antes? Né? Quem era nós antes? Olha aquele ladrão lá, está lá preso lá. Porque quando a gente está no mundão aí, a gente tem muito amigo. Mas quando de repente a gente cai numa situação difícil, você vai procurar quem é amigo. A Bíblia diz que o rico, ele granjeia muito amigo, né? Mas o pobre, até aquele que tem, vai embora quando você precisa, né, de um amigo. Quando eu fui preso mesmo, todos me abandonaram. Quem dizia que era amigo meu, me abandonaram. E quando eu saí do presídio, eles falaram assim: ah, isso aí é a coisa que vai passar logo, logo você vai estar aqui conosco. Graças a Deus, estou até hoje na presença do Senhor, porque é o Senhor que tem tido misericórdia de nós. Não é porque nós somos bons, né? É porque a misericórdia do Senhor é conosco, amém? Então, louvado seja Deus nessa oportunidade em nome do Senhor. Guarda essa palavra no teu coração. Louvado seja Deus que o Senhor está conosco, amém? As palmas louvam o nome de Jesus.